Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Boa noite para vocês que estão chegando agora na área, 20h59, 21 horas agora. Estamos começando mais uma live nessa noite de domingo e o tema da nossa live de hoje é esse que está fixado aí. Existe um jeito certo de estudar? Será que existe uma receita de bolo de como você estudar e ter uma preparação eficiente, seja para a prova da OAB, seja para concursos das carreiras policiais, seja enfim, para qualquer coisa que você precise estudar? Bom, vamos lá. Nós vamos primeiro tentar desmistificar aqui algumas lendas que existem. Depois eu vou passar para vocês a minha percepção e depois eu vou dar para vocês aqui algumas regrazinhas que eu acredito que vão facilitar em muito, que vão ajudar em muito o seu estudo, pelo menos a tentar otimizar um pouco a sua preparação, otimizar um pouco o seu estudo. Mas vamos por partes aqui, tá? Você que está chegando agora, vá sentando o dedo no like. O Gilmar tá dizendo que tá sem som. Acho que não tá não, Gilmar. A galera tá acompanhando aqui de boa. Se vocês estiverem acompanhando de boa com som aí, faz um sinalzinho positivo só pra gente saber. Então vamos lá. Vamos começar logo desmistificando algumas coisas que acabam se vindo como entraves, que acabam se vindo aí como empecilhos para quem tá começando a estudar, para quem tá começando a se preparar. Pessoal, não existe uma regra que sirva para todas as pessoas no que tange à organização do estudo e ao ritmo do estudo. Essa é a premissa básica, essa é a premissa elementar. Você tem que partir dessa premissa sob pena de você ter graves decepções. Não se tem como ponderar, não se tem como nortear o estudo de todas as pessoas seguindo uma única regra, um único padrão, seja no que diz respeito ao que estudar, seja no que diz respeito ao tempo de estudo. Eu percebo, principalmente com o advento das redes sociais, com a facilidade de comunicação das pessoas pela internet, eu percebo que surgem muitos dizendo que tem fórmulas mágicas de preparação. Muitas pessoas aparecem dizendo que tem métodos infalíveis de preparação e disponibilizam essas fórmulas mágicas, esse método para 2, 3, 4, 5 mil pessoas diferentes, e o método é exatamente o mesmo, a regra é exatamente a mesma, a fórmula é exatamente a mesma. Isso é panaceia, isso é lenda, isso não funciona. Por que não funciona? Galera, preparação, estudo verticalizado, estudo estratégico, estudo consciente, a primeira coisa que ele precisa levar em consideração são as idiosincrasias, são as particularidades de quem está estudando. Uma orientação que eu dê para João pode não servir para Pedro e pode ser extremamente prejudicial para João. Por quê, professor? Eu vou lhe dar alguns exemplos e todos esses exemplos são exemplos práticos que eu tenho vivenciado na mentoria do JUS 21. Para quem não sabe, hoje no JUS 21, todos os nossos cursos, seja de primeira fase, seja os cursos de segunda fase, seja os cursos preparatórios para concursos das carreiras policiais, todos os cursos do JUS 21, hoje o aluno que se matricula, ele ganha uma mentoria individualizada. Nós temos hoje uma equipe de mais de 30 profissionais trabalhando comigo e com o Maurício. Quando são mentores que orientam o pessoal da OAB, são coordenados diretamente pelo professor Maurício Gisler. Quando são mentores que coordenam, direcionados ao pessoal de concursos públicos, preparação para carreiras policiais, são coordenados diretamente por mim, e nós acompanhamos esse feedback dos alunos, e todos os dias no JUS 21 eu me deparo com situações, eu me deparo com casos que vão ilustrar bem o que eu quero trazer para vocês na noite de hoje. Claro que eu não vou citar nomes, não vou citar pessoas, mas eu acho que esses casos valem a pena demais, esses casos valem a pena muito vocês observarem e vocês prestarem atenção. Então vamos lá. Primeira coisa, tem um pessoal aqui fazendo comercial aqui, kit fundamental de advogado. Rapaz, sei não, tem nosso Senhor tem cada criatura, cada modalidade de vivente
na face da terra. A Pâmela está dizendo, eu faço o curso de OAB e não tive essa mentoria. Pâmela, se você faz qualquer curso do JUS 21, do 30º Exame Unificado ou de segunda fase, você teve. Tenha certeza que está lá disponível para você. Tenha certeza que os mentores tentaram entrar em contato com você, tá certo? Todos os cursos do JUS 21 têm mentoria. Mas vamos lá, porque eu estava querendo falar para vocês antes dos palhaços aí do quinto e fundamental para advogados virem querer frescar na nossa live. Como diz meu patrão Maurício, tem canalha para tudo nesse mundo. Mas voltando porque a gente estava falando, eu vou dar aqui 3 exemplos de como essa história de uma regra única não funciona. E vocês me perdoem que eu estou muito gripado, mas muito gripado mesmo. Então eu vou, de vez em quando a garganta vai dar uma falhada. Nós tivemos um caso de um aluno que chegou para começar a estudar para o concurso de Delta. Ele comprou o curso do JUS 21 e disse assim: PLGG, eu quero me preparar para o concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará. Meu sonho é ser delegado. Ele é de um estado vizinho, é do estado do Piauí, e o sonho dele é ser delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará. Aí ele conversou comigo no direct e ele disse: esse concurso sai quando, PLGG? Eu digo: olha, eu acredito de coração, já falei isso inclusive em outras lives, que o concurso tem edital para novembro ou dezembro. Mais especificamente, eu acredito que esse concurso tem edital para dezembro e a prova seja em fevereiro. O que dá para esse cara uns 7, 8 meses de preparação, que é um bom tempo de preparação. Ele disse: pronto, professor, eu vou comprar o curso. Aí comprou o curso. Quando ele comprou o curso, aí os mentores entram em contato com ele e aí os mentores me passaram a seguinte situação. Esse indivíduo, ele está estudando para concurso de delegado há 6 anos. Nós estamos em 2019, ele começou a estudar em 2013. Ele se formou em 2013, começou a estudar para concurso de delegado em 2013 e ao mesmo tempo ele começou a advogar já para ter aquele tempo mínimo de atividade jurídica, embora no Ceará não seja necessário. E ele fez vários concursos diferentes. E em todos esses concursos ele não conseguia ficar sequer dentro das vagas. Aí o pessoal me passou, porque 6 anos estudando para concurso público, o cara está focado só nisso, ele tem uma situação financeira relativamente satisfatória, então ele consegue se dedicar exclusivamente ao estudo. 6 anos estudando para concurso é algo assim inimaginável. Lá no JUS 21 nós temos alunos que com 1 ano de preparação, 1 ano e 2 meses, tem plena condição de estar brigando pelos primeiros lugares de concursos de delegado de polícia. E o cara está há 6 anos. Eu disse: não, esse caso eu vou acompanhar. Estou falando aqui porque acabei virando muito próximo do cara lá. Esse caso eu vou acompanhar pessoalmente. Aí peguei o telefone, liguei pro cara, a gente bateu um papo e tal. Moral da história. Qual era o problema dele? O problema dele é que ele estava estudando, ou ele queria estudar, no ritmo que ele entendia, pelo que ele acompanhava nas redes sociais, pelo que ele viu os aspas, coachings falando por aí, ele achava que se ele não tivesse sofrido no estudo, para ele não estava servindo. Como aquele cara só fazia estudar, ele não trabalhava, ele tinha se formado, fazia ali uma audiência ou outra, tal, mas ele vivia para estudar, ele precisava, na psique dele, ele precisava sentir que estava ralando, que estava sofrendo, estava estudando. Aí ele chegou para mim e eu disse: você estuda quantas horas por dia? Ele disse: PLGG, eu estudo entre 10 a 12 horas de segunda a sexta e umas 6 a 8 horas no sábado e no domingo, sendo umas 4 horas no sábado e umas 4 horas no domingo. Eu digo: pronto, eu já estou vendo seu primeiro erro. Aí ele disse: mas como é que pode ser errado eu estar estudando muito? Eu digo: me diga uma coisa, quando tu termina teu dia de estudo, tu tá como? Ele disse: eu tô morto, a cabeça doendo e tal. Eu digo: já não tá servindo. Se você precisa estudar 10, 12 horas por dia, você está estudando muito errado. E eu percebi que aquele aluno, se ele não tivesse se sentindo estafado, se ele não tivesse se sentindo morto, se ele não tivesse se sentindo lascado, ao final daquele dia de estudo, ele achava que não estava fazendo a parte dele. Por quê? Porque ele viu o pai dele sair de manhã e voltar de noite do trabalho, ele via a mãe dele sair de manhã e voltar de noite do trabalho, e ele via a irmã mais velha dele sair de manhã e voltar de noite para o trabalho. Então ele se cobrava que ele precisava demonstrar para ele e para os familiares o mesmo ritmo de estudo que ele estava vendo os pais dele e a irmã dele trabalhando. O problema é que esse ritmo de estudo é altamente ineficiente.
Me desculpem aí os ditos coachings, me desculpe esse povo aí que diz que você tem que estudar 12, 14 horas por dia. Estudo não é assim. Quando você tem um mínimo de noção de programação neurolinguística, quando você tem o mínimo de noção de capacidade cognitiva do indivíduo, você sabe que quando você estuda, você faz sinapses. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas apenas para vocês terem uma ideia. O estudo é nada mais, nada menos do que a criação de sinapses. Sinapses são mecanismos de transmissão de impulsos nervosos de neurônio para neurônio. Quanto mais sinapses você faz em relação a uma determinada temática, mais em tese você está aprendendo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. O nosso cérebro, ele sempre vai buscar as sinapses que são mais comuns. Você consegue ver isso quando você está escolhendo um filme no Netflix. Você acaba escolhendo filmes parecidos com outros que você já assistiu. E o algoritmo do Netflix entende isso. É tanto que ele coloca: veja esse filme porque você viu isso. É a sinapse que é mais fácil para você não ter trabalho de escolher. Então, estudar é você criar sinapses repetidas. O problema é que a bioquímica do nosso cérebro, ela trabalha contra quem tem um estudo exaustivo. Por quê? Quando você está estudando, você está induzindo o seu cérebro a produzir determinados neurotransmissores. Um neurônio, que são nossas células nervosas, nunca toca no outro. O impulso nervoso, ele passa de um neurônio para outro através de neurotransmissores que irrigam o espaço. Dependendo do tipo de neurotransmissor, a transmissão do impulso e a criação da sinapse vai ser mais ou menos eficiente. Então, quando você começa a estudar ali, você começa a compreender, você começa a liberar neurotransmissores que vão facilitar essa sinapse. O problema é que, com o passar do tempo, o seu cérebro acaba criando um mecanismo de autodefesa e ele acaba criando outros neurotransmissores que vão tentar fazer com que você não sobrecarregue o seu cérebro com aquela sinapse. Então, se você hoje está estudando aqui 1 hora, 2 horas, você está criando sinapses repetidas daquele assunto. Mas se você prolonga esse estudo por 8, 9, 10, 11, 12 horas, o seu cérebro vai ativar mecanismos de autodefesa que vão fazer com que a produção de neurotransmissores a partir de um determinado momento faça com que o seu estudo não crie mais novas sinapses. É por isso que tem muita gente que tem aquela sensação de ler muito e ao final não ter entendido porra nenhuma. Eu estou cansado de ver alunos nas mentorias do JUS 21 chegarem, principalmente da turma de delegado e de agente, chegarem e dizer: pô, Giovanni, eu estou lendo muito e ao final eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque o seu cérebro chega a um ponto que ele vai fazer uma sinapse de autodefesa e você não vai conseguir acumular uma sinapse dentro da outra. Então, essa história do aluno lá dizer que estuda 10, 12 horas por dia é um trabalho contra a própria aprovação dele. Essa sensação psicológica que o aluno precisava ter de chegar exaurido, essa sensação psicológica que o aluno precisava ter de chegar acabado de estudo ao final do dia, para ele se sentir em paridade de igualdade com os membros da sua família, pode lhe trazer um conforto psicológico. Mas dentro de um estudo estratégico, dentro de um estudo orientado, é a pior coisa que um aluno pode fazer. Diga, eu sei que é difícil, às vezes o pai não entende, às vezes a mãe não entende, às vezes o namorado ou a namorada não entende, mas tenta mostrar para eles, se for o caso, e para você mesmo, que o fato de você não estudar 10, 12 horas por dia não lhe torna um irresponsável, lhe torna um cara extremamente estratégico no estudo. E aí eu peguei esse aluno e disse: olha, não faz isso. Aí ele até me comentou assim, ele disse: mas professor, eu fiz aí tal, um método que eu paguei caro para fazer esse método e eu passei 3 dias intensos e me disseram que intensidade era um sucesso, tal. Eu não vou falar o nome do método aqui,
porque para mim é um dos maiores estelionatos que existem nesse país. Mas eu não vou falar para não estar tomando processo desse povo aí, deixa eles viverem a vida dele para lá e eu vivo a minha vida para cá. E eu posso falar porque eu já fiz a porra desse método aí, que me obrigaram a conhecer essa porra desse método, e para mim foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. E as pessoas chegam e dizem, olha, a intensidade é tudo, se você não exaurir, você não é feliz e não está fazendo bom. Besteira. Besteira. Quando você exaure uma pessoa, você torna a pessoa dependente. Quando você exaure a pessoa, você torna a pessoa submissa. O estudante que tem um estudo estratégico e direcionado, ele não tem que se exaurir, ele tem que ter qualidade. De novo, ele tem que ter qualidade. É por isso que eu digo, se você está estudando dentro desses métodos de 10, 12 horas, muito, mas muito provavelmente mesmo você está trabalhando contra a sua aprovação. E aí, no caso específico desse aluno de delegado lá do JUS 21, que eu chamei a mentoria pessoal dele para mim, eu tive uma dificuldade de botar isso na cabeça dele. Mas na hora que eu botei, eu disse para ele, você vai me fazer um favor. Você vai assistir uma aula por dia e você vai estudar 2 horas por dia depois que você assistir a aula. Aí ele virou para mim e disse, eu assisto em qual velocidade? Eu digo, não. Você já está demonstrando ansiedade, que é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Essa história de assistir aula em velocidade 1,5, de assistir aula em velocidade 2, é típico de quem quer fazer muita coisa ao longo do dia. Quem quer assistir 2, 3, 4, 5, 6 aulas ao longo do dia. E não necessariamente você vai ter quantidade e não vai ter qualidade. Eu digo, não. Você vai assistir 2 horas de aula por dia. Assistir aula mesmo, velocidade 1, assistindo, prestando atenção. E depois você vai estudar 2 horas por dia, isso durante uma semana. Com 3 dias, eu peguei o telefone e liguei pro cara. Eu disse, fulano, e aí, fulano? Eu, inclusive, disse que ia usar ele como estudo de caso, por isso que eu estou falando aqui. Eu disse, e aí, fulano? Ele virou para mim e disse assim, disse, professor, eu choro todo dia quando eu acordo, desde segunda-feira. Isso foi na quarta. Chora? Mas, cabo de abé, chora. Eu tô com 30 e poucos anos de idade. Esse professor que eu tô com a sensação que eu não tô fazendo nada. Eu digo, me dê esse voto de confiança. Faça isso durante 15 dias. Você vai ter que se reprogramar e vai fazer isso durante 15 dias. Me dê esse voto de confiança. E aí o cara deu o voto de confiança. Quando foi na outra segunda, eu digo, e aí, macho? Ele disse, rapaz, tá começando a engrenar. Hoje, eu digo a você, ele tá com a gente no JUS 21 há 3 meses. Eu digo a você, não vou citar nome aqui por um motivo óbvio, lógico que é evidente. Mas ele está brigando e ele é uma das pessoas que eu estou preparando para ser um dos 5 primeiros colocados para delegado do Ceará. Eu não tenho dúvida, eu não sei se ele vai ser o primeiro, o segundo, mas ele está entre os 5 primeiros colocados para delegado do Ceará. Sabe por quê? Porque é um cara que tem uma maturidade já, ele está estudando há 6 anos, e é um cara que não tinha método. Ele hoje é um cara que está mais tranquilo, ele hoje é um cara que estuda menos, mas o aproveitamento dele dentro dessas 4 horas é muito maior do que as 12 horas que ele tinha. Tá sobrando tempo para fazer outras coisas e ele percebeu que a cobrança que ele achava que ia sofrer da família muito mais era dele mesmo. Ele tinha uma trava psicológica de precisar se sentir exaurido, que estava, ao invés de facilitar o trabalho dele, estava atrapalhando o trabalho dele. Então, essa é a primeira regra. Ah, professor, mas eu acompanho gente no Instagram que posta foto na cabine de estudo de 6 horas da manhã e posta foto 10 horas da noite. Isso é que nem blogueiro fitness, cara. Existe blogueiro de estudo que vive para fazer isso. E é patrocinado de graça nessa vida, só amor de mãe. O resto tudo tem um preço e alguém pagando. Muito provavelmente o cara está fazendo aquilo ali, ele está sendo patrocinado pela sala de estudo, ele está sendo patrocinado por alguém de caneta, ele está sendo patrocinado por algum cursinho e pode até servir para ele, mas ele não é você. Então a primeira dica que eu lhe dou é, entenda, se você está estudando 10, 12, 15 horas por dia, você está estudando errado. E o que é pior, você está trabalhando contra a sua aprovação. E eu tenho inúmeros casos. É tanto que no JUS 21, aí eu vou trazer uma experiência mais da segunda fase, que obviamente tem mentoria. Como eu disse, todos os cursos do JUS 21 têm uma mentoria, porque eu não acredito em uma regra que sirva para todo mundo.
Quando eu fui para o Jus 21 com o Maurício, quando eu e Maurício, meu sócio, a gente montou o Jus 21, uma das coisas que eu disse a ele foi: Maurício, eu só vou ser feliz no dia que a gente puder fazer um tratamento de mentoria individualizado com cada aluno. Eu passei muito tempo, numa outra empresa que eu trabalhava, fazendo um cronograma genérico. Cronograma da semana. Todo aluno tem que se virar para se adequar a esse cronograma. Meu grande sonho era poder ter um curso de segunda fase, onde nós fizéssemos um cronograma à luz da realidade do aluno. Então eu tenho um aluno que só pode estudar de madrugada. Ele tem um cronograma para estudar de madrugada. Eu tenho um aluno que só pode estudar de 8 às 10 da manhã. Ele tem um cronograma para estudar de 8 às 10. A gente conhece individualizadamente. E aí uma vez, um consultor chegou para mim, quando a gente começou a embuter esses cronogramas, essa mentoria, um consultor chegou para mim e disse: mas vocês nunca vão ser o maior curso do Brasil assim. Eu digo: eu não estou no Jus 21 para ser o maior curso do Brasil, não. Tenha certeza absoluta disso. Eu não estou no Jus 21 para ter a maior empresa do Brasil. Eu e meu sócio Maurício, nós estamos no Jus 21 para poder todo dia, depois que passa uma prova de primeira fase, uma prova de segunda fase, uma prova de delegado, uma prova de concurso, a gente chegar nas redes sociais para comentar a prova, dar a cara a tapa e ver os alunos dizendo: PLGG, eu posso até não passar, mas você me preparou, você me deu as ferramentas. É para isso que a gente está no Jus 21. E é bem curioso que na nossa segunda fase eu vejo muito aluno chegar e dizer assim: olha, eu fui aqui na internet, me venderam um cronograma de estudo aqui na internet, onde eu tenho que assistir hoje a aula de resposta, acusação, memoriais e reze. Eu digo: puta que pariu! Puta que pariu! Por que diabo é que tu vai assistir resposta, acusação, memoriais e reze? Não, é porque eu tenho que exaurir isso aqui. Eu digo: bicho, deixa eu te dar um bisu. Quando você aprende a fazer resposta à acusação, por tabela, você aprende a fazer memoriais. Então é muito melhor você aprender bem resposta à acusação, porque quando você chegar em memoriais você não vai ter dificuldade. A mesma coisa é o recurso sentido estrito. Quem aprende a fazer recurso sentido estrito, aprende a fazer apelação e agravo em execução. É muito melhor você assistir bem a aula de reze, com calma e aprender, para depois você ir aprender as outras coisas. É a história da sinapse. Então se liga nisso, se liga nesse lance do tempo. Você precisa ter um tempo de aproveitamento, e esse tempo de aproveitamento nunca vai ser 12, 14, 15 horas. Lute contra essa trava psicológica. Segunda coisa, a velocidade da aula. Assistir em velocidade 1.2, 2.0, 2.3, 2.5. Veja, eu, Giovanni Moraes, como eu digo, o que serve para mim pode não servir para os outros. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o senhor da verdade. Eu tenho um pouco mais de tempo de preparação do que a maioria de vocês que me assistem agora, mas eu vou passar para vocês minha experiência, tá certo? Tá o professor Jofferson Santos aqui, meu patrão Pedro Henrique, da Nação Jurídica, tá por aqui, que são pessoas que conhecem bem essa realidade que eu tô falando. Bom, para mim, eu não assistiria a aula em velocidade 1,5 em velocidade 2. Por que eu não assistiria a aula nessa velocidade? Por um motivo muito simples. Mais uma vez, voltando aí para a programação neurolinguística, também que me interessa entrar em minúcias técnicas, o nosso cérebro, ele tem áreas diferentes que são ativadas dependendo do tipo de atividade que você está fazendo, certo? O nosso cérebro, ele vai ativar áreas específicas, vai fazer sinapses específicas e vai produzir neurotransmissores específicos dependendo do tipo de atividade que você está desempenhando. Então, por exemplo, se você está num show, fazer uma analogia aqui, você vai para um show de uma banda que você gosta muito, de uma banda que você sabe as músicas quase todas decoradas, por exemplo. Você está lá no show, a banda começa a tocar, você quer cantar junto com a banda. Você está ativando uma área do cérebro que vai buscar a chamada memória antiga, aquela memória da letra daquela música. Você vai fazer a sinapse para lembrar. Ao mesmo tempo, o seu cérebro vai produzir endorfina, o seu organismo, desculpa, não é o cérebro que produz, vai produzir endorfina e isso vai fazer com que haja a produção de neurotransmissores que vai lhe relaxar. É por isso que quando você vai para um show de uma banda que você gosta muito, você sai excitado e relaxado.
Excitado porque você está ativando a memória, aí você precisa produzir neurotransmissores que vão fazer com que você lembre daquela informação, e relaxado porque você está produzindo neurotransmissores que induzem a sensação de prazer. Quando você junta essas duas coisas, acontece um detalhe bem curioso. Se você perguntar, por exemplo, qual era a roupa do baterista, a maioria das pessoas que tiveram a junção dessas duas informações não vão lembrar. Às vezes detalhes corriqueiros que aconteceram perto, você não lembra. A pessoa chega e diz, você viu fulano que estava lá perto da gente? Não, eu não vi. Por quê? Porque no nosso cérebro, sempre que você ativa áreas específicas, você diminui a percepção de outras áreas. Sempre que você ativa uma área X, você vai diminuir a percepção de uma área Y. O nosso cérebro é como um jogo de RPG. Não dá para você ter live 10 em tudo. Se você já jogou RPG, você entende o que é isso. Se eu boto, por exemplo, força 8, eu tenho que diminuir a velocidade do meu avatar. Se eu boto velocidade 9, eu tenho que diminuir força. O nosso cérebro trabalha exatamente dentro dessa lógica. Traga agora essa analogia para quem assiste aula em velocidade mais rápida. Quando você está assistindo aula numa velocidade mais rápida, sei lá, numa velocidade 2, você tem que apurar os seus olhos. Pode reparar, você assiste aula numa velocidade 1 e numa velocidade 2. A midríase do seu globo ocular, a dilatação é maior na velocidade 2. Você termina a aula com o olho mais seco. Por quê? Porque você tem que apurar a captação de imagem para uma velocidade maior. Toda a imagem que chega no nosso cérebro, ela chega invertida. Você está me vendo invertido e o cérebro está convertendo para a imagem fática que você está percebendo agora. Se você acelera a captação dessa imagem, o seu cérebro vai ter que acelerar esse processo de decodificação da imagem. Ao mesmo tempo, o seu organismo vai produzir adrenalina, que vai lhe permitir essa maior atenção. E no momento que seu organismo produz adrenalina, no momento em que seu cérebro precisa trabalhar de forma mais ativa para aumentar a velocidade de conversão da imagem e do som que estão chegando mais rápido a ele, ele vai precisar desacelerar outras áreas. Adivinha o que é que ele desacelera? Principalmente a área da memória. Principalmente a área da retenção, que é o que você mais precisa nesse momento. Então perceba aí que é um jogo de ganha e perde. Por que é que é um jogo de ganha e perde? Eu estou falando nessa velocidade. Os seus olhos estão captando a imagem, os seus ouvidos estão captando as ondas sonoras. Tudo isso vai ser levado ao seu cérebro e vai ser convertido na imagem, no som e na intelecção que nós estamos fazendo. Se eu acelerar a minha voz de uma forma mais rápida de você entender, perceba, eu só preciso aqui falar um pouco mais rápido para você, talvez você tenha certa dificuldade de captar na hora, até seu cérebro se acostumar. Porque seu cérebro vai ter que trabalhar mais rápido para fazer essa conversão e ele vai precisar compensar em alguma outra coisa. Ele vai precisar compensar em outros elementos. Aí, por exemplo, o Paulo Rocha está perguntando se é científico isso. Paulo, eu não sou médico, certo? Eu tenho apenas uma leitura de pedagogia, de Piaget, de Montessori, dos grandes mestres e principalmente daquilo que a gente lê todo dia para poder treinar os nossos alunos. Então, repare, assistir numa velocidade maior vai fazer com que você tenha que obrigar o seu cérebro a trabalhar numa velocidade maior. E nem todo mundo está preparado cognitivamente. Eu não estou dizendo que seja impossível. Eu conheço pessoas que assistem aula em velocidade 2.3 com excelente aproveitamento, mas são pontos fora da curva. O estudante padrão, aquele cara que está na média, ele não tem de início uma capacidade cognitiva que lhe permita assistir isso com muito aproveitamento. O cérebro vai tentar compensar de alguma forma. Não há mágica, é a história do cobertor curto. Você cobre a cabeça e descobre os pés. Então, para quem precisa de uma maior fixação, como é o caso dos alunos que estão estudando para o exame de ordem, primeira fase, segunda fase, como é o caso dos alunos que estão estudando para a prova de delegado de polícia, de agente, para que você tenha uma maior fixação,
eu recomendo de coração que você nunca comece a assistir aula em velocidade 1,5, 2, 2.3. Pode até parecer, aí vem aquela ideia da falsa sensação de euforia com pouca capacidade de retenção. Vem aquela ideia do show. Pode até ser que você saia com a euforia de ter aprendido. Mas eu garanto a você que o seu cérebro desativou ou reduziu a velocidade da retenção. E para quem estuda, o mais importante não é o tanto de informação que você tem. Para quem estuda, o mais importante é a quantidade de informação que você retém. Perceba que até hoje eu estou me valendo de conhecimentos que eu aprendi quando estava no ensino fundamental, quando estava no ensino médio. Porque eu tive a sorte de alguém chegar para mim quando eu tinha lá 10, 12 anos e me mostrar que o importante era reter e não ter a informação, ter o acesso a ela. Nós temos acesso a milhares de informações por dia. O que nós precisamos no estudo direcionado, e é uma coisa que eu bato mais na mentoria do JUS 21, é reter essa informação. E a velocidade, principalmente para quem está no início do estudo. O cara que já começa estudando 1.2, 1.5, 2.0, muito provavelmente ele vai ficar com a falsa impressão de aprendizado. E essa falsa impressão de aprendizado é uma bosta. Por quê? Porque lá na frente vai gerar frustração. Se você se engana e acha que está aprendendo, e vem a primeira reprovação, a segunda reprovação, a terceira reprovação, isso vai lhe frustrar. E aí vem um segundo estudo de caso que eu acho importante passar para vocês. Esse segundo estudo de caso eu vi na minha segunda fase penal do JUS 21. Eu vi na minha segunda fase penal agora, tá? Para o 29º exame unificado, e também estou comentando porque a pessoa me autorizou a falar isso aqui na live. Um dos nossos mentores que estavam acompanhando essa aluna me passou o caso de uma aluna, que essa aluna ela era tida como assim a pessoa mais provável de ser o gênio da raça na turma da faculdade dela. Por quê? Essa pessoa participava de todo o movimento que tinha na faculdade. Ela estava lá, semana acadêmica, movimento estudantil, fazia trabalho, era monitora de um bocado de coisa diferente. Os professores gostavam dela, é uma pessoa bem articulada, tinha lá, fazia dezenas de coisas. Os professores já estavam tão habituados que já eram pré-condicionados a darem notas altas a ela. Como ela era muito envolvida lá nas coisas, às vezes não fazia prova, enfim. Então ela tinha a sensação que ela era uma excelente aluna. Ela chegou para estudar para o exame de ordem com aquela sensação que ela era uma aluna que tinha uma capacidade de compreensão fantástica. Fantástica. Fez a prova da primeira fase do 26º exame unificado, passou com 41, foi para a segunda fase e levou pau. Fez a repescagem no 27º, fez a repescagem no 27º, reprovou. Fez a prova do 28º exame de ordem, passou na primeira fase, levou pau na segunda. E aí está fazendo a repescagem agora. Essa menina, ela estava destroçada. Ela chegou no JUS 21 agora, na repescagem do 29º. Ela estava destroçada emocionalmente. Ela estava assim, em frangalhos emocionais. Os nossos mentores, eles conversam com os alunos do JUS 21 por WhatsApp. E ela estava em frangalhos emocional, a ponto do mentor que estava acompanhando ela, o Diogo, dizer para mim: pera, GG, me ajuda, que essa menina só faz chorar. Essa menina só manda áudio para mim chorando. E aí eu fui, peguei o telefone, liguei para ela, disse: fulana, o que está acontecendo? Abre o seu coração. Ela disse: professor, o mundo não gosta de mim, eu não sei o que é que eu faço, eu sempre me julguei uma pessoa inteligente, e agora eu tô levando porrada, eu tô levando pau, e não sei o que, e isso e aquilo outro, tal, chorou as pitangas. E é porque não dá pra mim, eu vou desistir de exame de ordem, eu não quero mais, não dá, eu digo: tá, beleza. Aí começa a conversar, você não consegue mudar a cabeça de uma pessoa, nem é esse o objetivo, mas você tenta mostrar o caminho. E eu comecei a conversar com ela e mostrar que, na verdade, durante a graduação ela nunca estudou. O que ela vivenciou foi uma falsa sensação que ela era uma boa aluna. E essa falsa sensação era alimentada pelo fato de como ela era muito articulada e muito envolvida em muita coisa, e todo mundo já identificava ela como aquela pessoa que estava sempre ativa na faculdade.
Ela acreditou que era uma boa aluna e as pessoas acreditaram que era uma boa aluna e passou. E foi. E se formou. O problema é que quando ela encarou a realidade, ela quis continuar achando que estava daquela forma, que estava certa. Então o que é que ela fazia? Ela fazia um curso online, fazia um curso presencial e ainda estudava por materiais de outro curso. Ela acompanhava a aula de 3, 4 professores diferentes. Ela mandava mensagem, interagia, era super ativa nas redes sociais. Só que ela não focava. Ela simplesmente não tinha a capacidade. Ela estava tão acostumada a fazer tudo que ela não teve a capacidade de focar. Aí eu chamei ela e disse assim, eu disse, fulana, eu não garanto que você vai passar nessa prova da segunda fase. Mas uma coisa eu garanto, se você continuar fazendo o que você está, você não passa. Eu não posso lhe prometer aprovação na segunda fase. Joguei muito aberto, mas eu posso lhe prometer reprovação se você continuar fazendo o que você faz. Você precisa focar. Agora você está estudando para a prova da segunda fase OAB penal, não é isso? Você não escolher penal, não é isso que você quer, não é isso que lhe encanta a alma? É. Então o que é que você vai fazer? Você vai ter que escolher primeiro qual professor você vai permitir que esteja ao seu lado. Porque se você está atirando para 3, 4, 5 cantos diferentes, você não está atirando para canto nenhum. Escolha. Não precisa ser o JUS 21 não. Eu disse a ela, não precisa ser o JUS 21 não. Mas escolha qual curso você vai seguir e qual professor você vai confiar que esteja ao seu lado. Você quer que eu esteja ao seu lado? Ela disse, quero, professor. Pronto, beleza. Então o seu primeiro foco é, esqueça o resto. Não só esqueça o resto. Esqueça porque seu foco agora é o OAB. Aí o que é que você vai fazer? Você vai sentar e vai começar a estudar 1 hora por dia. Quando eu disse que ela ia começar a estudar 1 hora por dia, essa menina surtou. Essa menina disse, isso é louco, professor. Eu estava acostumado a chegar na faculdade 8 horas da manhã, saia da faculdade 10 horas da noite, ficava pelo diretório acadêmico e não sei o que, assistia aula de meia-noite. Eu digo, se viu? Se viu? Você levou pau 3 vezes, tá aqui chorando todo dia, morta de angustiada. 1 hora por dia para começar. Ela disse, por quê? Aí eu fiz uma outra analogia com ela. Eu digo, olha, imagina que eu hoje não tivesse nenhuma prática de atividade física. Estou zerado na atividade física. Eu vou para uma academia. Eu vou me matricular numa academia hoje, quero resolver minha bronca, quero ficar magrinho, malhado, shape em dia. Contrato um personal e vou resolver minha academia. É óbvio que se o personal for profissional, ele não vai deixar eu fazer isso. Mas supondo que ele não seja um pega-bebe desse da vida aí. Aí o cara chega e no primeiro dia, meu primeiro dia de academia, ele me bota para fazer 20 minutos de esteira. Desses 20 minutos com 3 tiros de 2 minutos, velocidade 12. Quando eu saio da esteira, ele me bota para fazer 3 séries de 2 minutos de corda naval. Quem malha corda naval sabe quanto é cansativo. Depois esse cara me bota para fazer prancha. Depois esse cara me bota para fazer perna. Depois esse cara me bota para fazer leg press, abdutor. Depois me bota para fazer peitoral. E eu batendo foto, me sentindo o máximo, me sentindo fodão na academia fazendo tudo aquilo. Eu só vou hoje. Amanhã eu nem me levanto. Daqui a pouco eu nem piso mais na academia. Por quê? Porque o meu corpo não está preparado para isso. As bombas de sódio e potássio que fazem com que meus músculos se contraem e se distendam, não estão preparadas para isso. Eu não posso sair da inatividade para a velocidade 100. Eu tenho que ir para a academia, fazer 5 minutos de esteira, um pouquinho de abdominal. Eu nem começaria com corda naval. Faria ali um pesozinho ali e habituando meu corpo. Habituando, até que eu tivesse condição de pegar mais pesado. Cara, isso acontece com o estudo. Triste de quem não se ligar nisso. Eu não posso pegar uma aluna que já está completamente frustrada por 3 reprovações, que passou 5 anos acreditando que era a tampa de cruz, mas na verdade não estava acostumada a estudar nada, e botar essa pessoa para estudar 5 horas por dia.
Porque se eu fizer isso, essa criatura só vai aguentar estudar 3, 4 dias, ela vai pegar abuso de mim. E ela escolheu que eu a acompanhasse na segunda fase do JUS 21. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso acostumar o cérebro dela a estudar. Porque quando ela começar a estudar, vai dar sono. Os olhos vão encher de lágrimas, de água. Ela vai pensar no celular. Ela vai pensar em se levantar, brincar com o cachorro. Ela vai lembrar que não pagou um boleto, que está com fome, vai dar vontade de ir no banheiro. São mecanismos de autodefesa que o organismo tem. Eu tenho que trabalhar antes desses mecanismos de autodefesa começarem a agir. Eu tenho que trabalhar antes desses mecanismos de autodefesa começarem a se manifestar. Então eu começo com 1 hora, depois eu vou para 1h30, depois eu vou para 2 horas, até que essa pessoa esteja com condição de assistir 2 horas de aula por dia e estudar mais 2 horas, que é o perfeito, é o ideal, seja para o OAB, seja para concurso delegado. E aí volta porque eu falei no começo da live. Eu tenho vários alunos meus das carreiras policiais do JUS 21, e olha que no JUS 21 tem aula. E muita. O curso de delegado do JUS 21 tem mais de 350 horas de aula. Mais de 350 horas de aula só para delegado, fora um módulo de medicina legal, de peça, de questões, de peça discursiva delegado. Eu podia muito bem chegar para o meu aluno lá e dizer assim, ó, tu vai assistir 5 aulas por dia, estudar 10 horas por dia. Ele ia se sentir o fodão, mas ele não ia passar. A maioria dos meus alunos do JUS 21 hoje, das carreiras policiais, eles estudam 4 horas por dia. 2 para assistir aula e 2 para estudar. E eu não tenho medo de dizer a ninguém, eu tenho dentro do JUS 21 alguns dos melhores alunos de carreiras policiais desse país. Eu me ufano muito disso, eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho um cara que vai brigar nas cabeças para agente de polícia, para escrivão, para perito, para delegado de polícia. E esses caras estão estudando 4 horas por dia. Agora, estão estudando e estão retendo. E muitos deles começaram do zero. Eu tenho um aluno que está com a gente no começo do ano que nunca tinha estudado para delegado. E estudo para delegado é para se fuder. Você tem que ter um método bom. Se você não tiver, você está morto. Está morto. E hoje eles estão brigando nas cabeças. A mesma coisa na UAB. O que eu recebo de aluno que chega para a segunda fase penal com traumas, com medos, com angústias, com ansiedade de reprovação por cima de reprovação por cima de reprovação. E aí a gente tem que começar devagarzinho e muitas vezes falamos, pô, eu estou muito devagar. Está muito devagar porque você tem que ir evoluindo. Não adianta, não existe fórmula mágica. Eu digo isso todos os dias para os nossos alunos do JUS 21. Você comprou o curso do JUS 21, o Elias está perguntando, como faço para comprar o curso? É só entrar no JUS 21, se alguém puder botar no nosso site aí, eu agradeço por não parar para digitar agora, beleza, Ellison? Entra lá no site do JUS 21, é o Projeto Delta 2019.2, tá? Bota aí, se alguém puder me ajudar, bote aí o site do JUS 21, por favor, jus21.com.br, nos comentários, que eu vou ficar muito agradecido, beleza? Então, voltando para o que eu estava dizendo, obrigado pela confiança, Ellison. O Faério está perguntando, manda uma mensagem para mim, Faério, no direct. Pronto, a Kátia Marinho, nossa aluna aí, está estudando com a gente, tá colocando o site. Obrigado, Kátia. Valeu, Kátia, é uma pessoa que divulga muito o trabalho do JUS 21. Pronto, valeu, Faério. Então, voltando ao que eu estava falando. Você precisa ter esse tempo e a gente não vende fórmula mágica. Eu digo isso para os alunos do JUS 21. Eu disse, olha, se você se matriculou no nosso curso querendo que a gente arrume uma solução para todos os seus problemas, me desculpe, você está no curso errado. O que a gente vai tentar fazer aqui é lhe mostrar o caminho, mas o caminho precisa ser seguido por você. O caminho precisa ser trilhado por você. Não existe fórmula mágica. Obrigado, pessoal, que está botando aí o site. Não existe fórmula mágica. Tem gente que chega para mim e diz, PLGG, é porque não sei quem diz que tem um método infalível de aprovação de 3 meses. Eu digo, vá. Eu não tenho esse método infalível de aprovação. Não tenho. O que eu tenho são 20 e tantos anos de experiência preparando aluno para a prova da OAB e para a prova de concurso de carreira policial. 20 e tantos anos. Então, o que você já imaginar de erro e de acerto em preparação, eu já vi. E é isso que eu passo para os alunos. E uma das coisas que eu digo é,
eu vou preparar você paulatinamente, mas você vai fazer sua parte. Vai começar com 1 hora, depois vai para 2, depois, mas vai fazer sua parte. Se você não estiver disposto a assistir às aulas, se você não estiver disposto a ralar no material na segunda fase, fazer as peças, tem aluno que chega para mim e diz assim: professor, eu quero começar logo pelas aulas de peças, eu não quero ver direito material e processual não. Eu digo, tu quer botar o que na peça? Por exemplo, gravei 11 blocos de dosimetria de pena. São 3 horas e meia de dosimetria de pena no curso que eu dou. E aí tem aluno que diz, não, mas não quero estudar dosimetria de pena não, eu quero fazer logo a peça. Eu digo, beleza, tu vai fazer uma apelação, tu vai discutir a dosimetria com... Eu dou ali 10 horas de prescrição. 10 blocos que diga, perdão, 10 horas não, 10 blocos de prescrição. São 3 horas de aula. Mas não, que 3 horas? 300 minutos. 300 minutos, 5. São 5 horas de aula que eu dou sobre prescrição. E por que é que eu dou 5 horas de aula sobre prescrição? É porque eu quero? Não, é porque precisa. Então você tem que fazer a sua parte. Você tem que começar a estudar. Um dos maiores erros de quem está estudando para a segunda fase é começar a estudar pelas peças. Que é outra coisa que eu vejo que o povo que é mais ansioso faz. O cara chega no curso de segunda fase, ele já quer começar a estudar as peças. O que eu tenho de aluno que se matriculou ao longo dessas semanas, ele pede, GG, não botaram no meu cronograma para eu estudar apelação, reza, coisa. Eu digo, você já estudou direito material? Você já estudou direito processual? Você sabe o que é uma prescrição? Você sabe o que é uma nulidade processual? Você sabe arguir uma legítima defesa? Você sabe arguir excludentes de ilicitude? Você sabe arguir causa extintiva da punibilidade? Não, eu digo, tu vai fazer a peça como? Não, mas porque eu quero aprender o modelo. Eu digo, um modelo tu aprende em 30 minutos. Eu dou um modelo de resposta à acusação que o cabo nunca mais esquece em 30 minutos. Mas não adianta você saber o modelo. Vai botar o quê? Por isso que tem tanto aluno que tem os modelos de peça tudo na cabeça e se fode na peça e principalmente nas questões que não estudou direito material. Você veja que lá no JUS 21, de crimes em espécie, eu botei 23 aulas de crimes em espécie. 23 aulas. Eu pego de homicídio aos crimes contra a administração. E sabe por que eu fiz isso? Porque a maior dificuldade dos alunos em penal é tipificar crime. As pessoas querem fazer qualquer coisa de penal, mas elas não conseguem tipificar crime. E tipificar crime é o básico. É o elementar. O que tem de gente que não sabe diferenciar, por exemplo, um aborto com o consentimento da gestante de um autoaborto. O que tem de gente que não sabe diferenciar, por exemplo, uma lesão corporal baseada em violência doméstica de uma lesão corporal grave. O que tem gente que não sabe diferenciar uma extorsão própria de uma extorsão imprópria não está no gibi. Tem gente que nunca ouviu falar em escusa absolutória. Escusa absolutória cai quase toda prova. É por isso que a gente dá os crimes em espécie, porque eu não estou preocupado que você não vá aprender a peça. Você vai, eu lhe garanto. A primeira aula do curso é uma aula de linha do tempo, onde eu mostro o cabimento de todas as peças. E eu lhe garanto que você não erra a identificação da peça. Não tem como você errar, porque a gente dá o bizu. Tem uma frasezinha, para cada peça tem uma frasezinha, para você identificar a peça. Mas não adianta eu estar lhe enganando sem identificar a peça se você não tem um conteúdo. Até porque se você tirar 5 na peça, mas se fuder nas questões, você não passou. Perceberam? Então é por isso que você tem que entender que essa preparação é paulatina, que essa preparação é contínua e que ela tem que começar para quem vai fazer segunda fase com direito material e processual. Já para delegado, sabe um erro muito comum que eu vejo as pessoas que estão estudando para delegado cometerem? As pessoas chegam querendo exaurir, e aí uma dica para quem está fazendo concurso para carreira policial, as pessoas chegam querendo exaurir disciplina. Como se fosse bater meta. Vamos bater meta. Vamos exaurir disciplina. Por exemplo, olha, hoje eu só sossego quando eu exaurir direito administrativo. Aí depois eu vou estudar só direito penal. Isso é um erro crasso. Não faça isso. Não faça isso. Estude várias disciplinas ao mesmo tempo. Quando os meus mentores lá do JUS 21 chegam e dizem assim, olha, fulano quer estudar só penal, depois só processo penal, e eu tô dizendo ele que não pode, ele tá achando ruim. Aí eu ligo pro cara, bicho,
Me ajude a lhe ajudar. Deixe a gente preparar você. Você vai estudar administrativo hoje, processo penal amanhã, processo civil amanhã, que seja, ou sei lá, medicina legal, varia de caso a caso, varia de aluno para aluno. Por quê? Se você só estuda uma coisa, a sinapse ela vai se sobrepor. Se eu só estou estudando direito administrativo, depois eu só vou estudar direito penal, a sinapse do penal vai se sobrepor à sinapse do administrativo. No final eu não lembro mais nada de administrativo. O ideal não é sinapses que se sobrepõem, sim sinapses em paralelo. O ideal no seu estudo é você criar essas sinapses em paralelo. Então, se eu exaurir tudo de administrativo, eu estou tampa de cruz administrativo. Aí eu passo depois um mês estudando só penal. Daqui a um mês eu não sei nada de administrativo. Eu sobrepus o conhecimento de administrativo pelo de penal. É como se você fosse enterrando camadas. E aí quando eu preciso da camada que está mais embaixo, qual a dificuldade para o meu cérebro me buscar? O que eu tenho que ter são compartimentos colaterais, sinapses colaterais ou paralelas, como o pessoal chama em programação neurolinguística. Eu tenho que ter aqui a sinapse do administrativo em paralelo com o penal, em paralelo com medicina legal, em paralelo com o civil e por aí vai. E isso eu só consigo criar com o estudo sistematizado. Isso eu só consigo criar se eu estiver olhando as disciplinas lado a lado. Fora que as questões hoje estão cada vez mais interdisciplinares. Acabou aquela história de uma questão só de penal, ou só de civil, ou só de processo penal. Normalmente as questões estão se misturando. E se as questões estão se misturando, o estudo em paralelo se torna mais importante ainda. Se torna mais relevante ainda. Eu vi que alguém perguntou aí sobre café, energético, essas coisas. O nome disso são muletas. Certo? Nós temos diversas muletas psicológicas que vão desde cestos até comer, até tomar estimulantes. Eu gosto muito de café mesmo. Eu, inclusive, sou viciado em café. Viciado, para um dia como hoje, domingo, que eu estou em casa, porque quando eu estou no trabalho eu bebo café regularmente. Mas eu estou em casa e eu tomo menos café. Às vezes de tarde eu estou com dor de cabeça e a ausência da cafeína. Então eu sou viciado em café, eu reconheço. Mas quando eu sento para estudar, eu não fico tomando café. Por quê, professor? Porque aquele estimulante é uma muleta. Se eu só consigo continuar estudando, tomando café, ou tomando Red Bull, ou tomando o que quer que seja, é porque tem alguma coisa no meu estudo que está errado. Eu tenho um vício, eu vou mostrar a vocês, não sei porque está meio bagunçado aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar para mostrar a vocês. Eu estava estudando. Eu estudo todos os dias, tá? Eu estudo todos os dias, normalmente logo cedo, quando eu acordo, eu gosto de estudar. E eu só sei estudar assim, ó. Eu só sei estudar escrevendo da seguinte forma, eu não copio. Eu estudo, quando eu termino, que eu fecho o livro. Por exemplo, eu estou fazendo agora um estudo, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Eu estou fazendo um estudo para revisão desse livro aqui. Tá certo? Que é um livro voltado para o pessoal da segunda fase. E aí eu estou estudando alguns temas para fazer a revisão desse livro. Então, eu estudo, termino de estudar, deixo os livros do lado. Então, eu não sei estudar, só sei estudar por livro físico. Eu estou estudando medicina legal para o meu manual de direito penal e estou precisando estudar, por exemplo, odontologia forense. Eu estou com um livro aqui. Então eu não consigo, tem isso aqui na internet, em livros do Kindle, mas eu não consigo, eu preciso do livro físico. Então o que é que eu faço? Quando eu termino de estudar, aí eu venho, deixo tudo, afasto aqui, ó. Estava estudando isso hoje de manhã, estava estudando isso hoje de tarde. Aí eu afasto, aí venho, pego aqui, ó, minha polizinha e escrevo tudo que eu entendi. Não é copiar, porque quando você copia, você não está criando a sinapse. Então eu venho, ó, isso foi só agora no final da tarde. Aqui eu venho, tem um bocado de papel ali escrito. Aí eu resumo tudo que eu entendi. Depois que eu resumo tudo que eu entendi, eu vou olhar quais foram os espaços e os lapsos que eu deixei. Aí eu volto para o livro e continuo estudando pelo livro. E eu sempre faço esse paralelo para criar sinapse. Só que hoje, certo? Hoje muita gente está com a mania de fazer isso no computador. Muita gente está com a mania de fazer isso digitando. Eu não tenho nada contra digitar, mas
Quando você digita, a sinapse não é a mesma, certo? A sinapse mais antiga de retenção de memória que todos vocês têm é a sinapse da alfabetização. Vou dizer de novo, a sinapse mais antiga de retenção de memória que vocês têm é a sinapse da alfabetização. É a sinapse da mão escrevendo e retendo a informação no cérebro. Quando você faz isso, você está ativando aquela sinapse primária que você se acostumou a reter desde o início, desde o começo. Coisa que a digitação não ajuda muito. Beleza? Tranquilo? Então, é uma outra dica que eu tenho que dar para vocês. Cadê? O Matheus Eurípides. Professor, leitura dinâmica pode auxiliar no estudo para concurso? Cara, depende. Depende muito. Leitura dinâmica é bom para certas coisas, mas para um estudo prolongado eu sou muito tradicionalista. Eu acho que para um estudo prolongado você tem que ler mesmo. Eu vou mostrar um negócio a vocês aqui, ó. Por exemplo, um exemplo aqui para vocês. Pega aqui na minha biblioteca. Por exemplo, todo dia eu estudo, certo? Então, eu estava estudando essa semana um pouco, estava revisando alguns conceitos de Código Penal do Bittencourt. Eu gosto muito do livro do Bittencourt e eu já devo ter lido esse livro, sei lá, tá na quinta edição, tá na sétima edição desde a primeira edição. Essa aqui é a quinta que eu tenho, eu não tenho as duas mais novas. Até mandaram para mim, mas acho que eu nem abri porque essa aqui tá toda anotada. Eu poderia fazer uma leitura rápida desse livro aqui. Por que é que eu poderia fazer uma leitura rápida desse livro? Porque eu já li as edições passadas, mas eu evito. Por quê? Todas as vezes que eu leio, eu encontro coisas que eu não tinha retido antes. Aquela sensação que eu tenho do puta que pariu, eu não tinha visto isso. A leitura dinâmica não lhe permite isso. Vou dar um outro exemplo. Outro livro aqui que eu gosto muito, o livro do Douglas Fischer, Código de Processo Penal. Eu não concordo com muitas posições do Dr. Douglas Fischer, mas eu acho esse livro muito bom mesmo. E eu já devo ter lido, essa é a quarta edição, desde a segunda. Eu já li 3 vezes, já estudei 3 vezes por esse livro aqui, só estou dando alguns exemplos que estão mais fáceis aqui. Eu poderia fazer uma leitura dinâmica, certo? Mas todas as vezes que eu releio o livro, que eu estudo, eu encontro algo novo. Eu estava lendo essa semana sobre legitimidade recursal. Está até marcado aqui no livro. E teve uma coisa no livro que eu já li o livro 3 vezes e não tinha prestado atenção na forma que ele coloca. Então, eu acho que para um estudo mais consistente, eu acho que para um estudo mais aprofundado, a leitura dinâmica não é boa. Porém, eu preciso fazer essa ressalva para vocês. Deixa eu pegar aqui. Porém, existem certas obras que admitem, como essa aqui de Zaffaroni. Por quê? Porque não é um estudo aprofundado, é uma exposição de ideias. Eu acho que aqui vale a pena. Beleza? Bom, pessoal, nosso tempo está encerrando. O Instagram está me mostrando aqui que a gente só tem mais 1 minuto e 10. Então eu espero ter ajudado um pouco vocês, certo? Mais uma vez eu lhe digo, os nossos alunos do JUS 21, todos eles, Luiz Henrique, estudo para delegado. Se seu sonho é ser delegado, você vai passar. Agora estudo com afinco. E a sua idade vai ser um ponto a seu favor pela sua maturidade. Então, pessoal, todos os nossos alunos do JUS 21, todos eles que compram os cursos agora, 2019.2, os cursos de segunda fase, primeira fase, eles têm mentoria. Tudo isso que eu passei rapidamente para vocês, a gente usa na prática todos os dias, de forma mais estudada, de forma mais aprofundada com os nossos alunos do JUS 21. E eu não tenho dúvida, ao contrário do que os consultores chegam dizendo, o JUS 21 não existe para ser o maior cursinho do Brasil. Mas ele existe para lhe dar as maiores e melhores ferramentas que eu e meu sócio Maurício pudermos para que você tenha uma excelente aprovação. Beleza? Novo de loja, primeira de luxo. Valeu, galera. Excelente começo de semana para todos vocês. Muito obrigado por tudo e tchau.